Olha, a revista Análise Editorial premia todos os anos iniciativas inovadoras de escritórios de advocacia. Este ano, o escritório de 2 advogados piauienses foi premiado na categoria Gestão. Nós vamos falar sobre o assunto com o advogado Alexandre Magalhães, que vem falar desse reconhecimento nacional. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu, uma satisfação mais uma vez estar aqui na TV O Dia. Alexandre, vamos para esclarecer a nossa audiência, o que é que significa esse prêmio? É um prêmio na área de gestão, mas efetivamente o escritório entrou para concorrer com que projeto? Vamos lá, a análise editorial é uma das mais importantes do Brasil na área jurídica. Ela faz vários ranqueamentos dos melhores escritórios há muitos anos, né? E a gente, como escritório piauiense, tinha muito interesse em participar de alguma premiação nesse sentido, considerando que a análise é de muito respaldo, né, no mercado brasileiro. E essa premiação ela iria ocorrer na FENALO, que é a maior feira jurídica da América Latina, que acontece todos os anos em São Paulo, no final do mês de outubro. E nós inscrevemos um projeto nosso que a gente entendia muito interessante, muito relevante, e eu acho que, como foi premiado, eles também entenderam, que é de residência jurídica, né? Foi um projeto que nós concebemos, ajudamos a conceber com a OAB há 3 anos atrás e que consiste basicamente em selecionar advogados recém-formados, né? A gente sabe que na prática os escritórios de advocacia tendem, né, a contratar advogados com mais experiência. E na nossa visão, o jovem advogado que quer advogar, que tem uns que querem concurso... Aliás, Alexandre, me permita, não só a advocacia, mas todas as áreas. Verdade. Quer dizer, o profissional iniciante tem sempre dificuldade. Verdade. E na advocacia, o Brasil é o país que mais tem advogado proporcionalmente no mundo. 1.200.000 advogados, né? Hoje, no nosso país, o Piauí passam de 20 mil. Então, de fato, é um mercado, é um início de carreira muito difícil. E a gente entendia, claro, que é um projeto ainda, né, piloto. A OAB, inclusive, fez a segunda fase. Não sei se a atual gestão vai continuar esse projeto, mas ele é muito interessante, porque ele dava uma residência jurídica aos advogados, ou seja, recém-formados, eles iriam ter um curso de iniciação à advocacia em várias áreas do direito, né? Que eu, como advogado, eu posso escolher a área civil, a área penal, a área previdenciária, a área empresarial dentro da civil. E depois dessa seleção, alguns escritórios, né, se cadastravam. O nosso foi o primeiro, inclusive recebemos na época esse reconhecimento da UAB. Né? Então a gente participou da concepção e na prática contratamos, né, três estagiários e um deles inclusive ficou um bom tempo conosco, depois saiu para montar o próprio escritório. Ou seja, já com a experiência, né? Ele era um estagiário, depois passou a ser um advogado contratado e depois montou o seu próprio escritório. Ele que mora no interior do estado e a cidade ele entendia que tinha muito mercado para a advocacia. Ou seja, na prática, eu acho que o nosso projeto, né, não foi somente do nosso escritório, mas assim, nós fomos o pioneiro e eu acho que ele cumpriu seu papel, né, que é da gente conseguir. E na premiação da análise existem várias tecnologias, né, vários temas, e um dos temas é esse, gestão. De que forma a gestão do escritório ela pode ser inovadora, ela pode ser, de fato, ter um diferencial dentro do mercado, o nosso mercado piauiense. Nós sabemos como, repetindo aqui, a dificuldade dos advogados de início de carreira, né, eu converso com muitos, né, eu ainda sou professor, fui de graduação e de pós-graduação, e os jovens sempre têm essa dificuldade. Doutor, eu vou fazer concurso porque não consigo advogar começando a carreira. Eu falei, consegue sim, né? Basta, primeiro, fazer o que gosta. Existem muitas áreas do direito, né? E às vezes você fica fixado em algumas por achar que o valor aí você consegue rentabilizar a sua profissão mais rapidamente, mas fazendo o que gosta, se especializando, né, tendo relacionamento, a advocacia é uma profissão de relacionamento, eu acho que não é uma grande profissão e há sim mercado no Piauí para isso. Alexandre, o escritório, o senhor trabalha especificamente em que áreas? São várias áreas? Nós temos basicamente 3 áreas. Sou eu e mais 3 sócios, né? A família Uchoa, o doutor Raimundo Uchoa, o Gustavo Uchoa e o Eduardo Uchoa, e eu
do Alexandre Magalhães fazendo o show em Magalhães. Lá nós temos a área empresarial, a área criminal e a área do direito digital, né? Foi um dos primeiros escritórios, por exemplo. É uma área nova, né? Foi um dos primeiros, também fomos pioneiros nisso, temos orgulho. Ana Dulce Ren, que é a advogada nossa, foi ela quem liderou esse projeto. Por exemplo, a adequação LGPD. Eu acho que a última vez que eu estive aqui foi para falar sobre proteção de dados. Proteção de dados. Nós fomos o primeiro escritório, já fizemos mais de 50 empresas, né? A lei é de 2017, entrou em vigor em 2019. E a gente, desde 2019, tem trabalhado nisso, né? Nos últimos anos caiu um pouco, porque eu acho que alguns empresários ainda acham que não é importante. A gente tem sempre reiterado a importância disso, né? E de um modo geral, o direito digital, com essa questão de IA, né? Tudo isso se interconecta e eu acho que é um ramo do direito aí que tende a, nas próximas décadas, aí, né, crescer bastante. Alexandre, vou tentar explorar aqui algumas áreas que eu acho interessante para quem está nos acompanhando. O senhor falou agora sobre inteligência artificial. É uma realidade que não se pode, você pode escolher até não adotar. Mas ao escolher não adotar, em um certo momento, você vai colher as consequências. Sim. Porque na área do direito, em um determinado momento, os escritórios vão todos adotar, vão aparecer modelos, aplicações, isso é... Bom, mas aí tem um lado positivo e tem um lado negativo. Como trabalhar para identificar, textos que deveriam ser petições e uma série de questões que deveriam ser produzidos de próprio punho pelo advogado, estudar o processo e encontrar ali pontos interessantes e produzir a peça. Como diferenciar isso de um trabalho que foi feito por inteligência artificial, considerando que as IAs são cada vez mais próximas da escrita humana, do pensamento humano? É um questionamento muito interessante. A IA ela tem ganhado uma dimensão muito grande em todas as áreas. E assim, é muito mais do que o ChatGPT, que é a ferramenta mais comum e mais conhecida, né? Existem ferramentas próprias hoje para história de advocacia, né? Nós, por exemplo, trouxemos o ano passado para o Piauí um dos maiores estudiosos de IA no Brasil, o Dr. Alexandre Ateniense, né, para uma palestra de advogados aqui, e a palestra dele foi só essa: quais são as novas ferramentas para escritório de advocacia. E a grande questão, eu acho, que é utilizar como ferramenta, né? De fato, já tivemos notícia, né, não só no Brasil, mas no mundo, de gente usando a IA sem critério e, de fato, às vezes caindo, né, em situações como, no caso do direito, citando jurisprudência que não existe, né, enfim, e isso é muito ruim, né? Certamente, se um juiz que se depara com uma situação dessa fica bastante chateado, o advogado pode ser penalizado, né, mas a IA como ferramenta ela é muito interessante. Essas que eu citei, que são novas, né, relativamente novas para o mercado mundial, e muita gente no Brasil tem usado, elas, como estou dizendo, elas servem como ferramenta. Você pegar, às vezes, um processo muito grande, 1000 páginas, dá para, humanamente, você ler as 1000 páginas e fazer um resumo? Não tenho dúvida que dá, mas se eu tenho uma ferramenta que me dá essa resposta em pouco tempo, isso é muito importante. E a IA, ela, sendo ferramenta, ela não pode ser o resultado final. Então, é preciso que sempre haja uma revisão humana, né? E no caso dos escritórios, por exemplo, tem advocacia de massa, né? Advocacia previdenciária. Eu tenho lá centenas de idosos que precisam se aposentar, então eu colho as informações. Até mesmo esse tipo de advocacia de massa, ela não pode ser 100% entregue para uma ferramenta dessa. Por quê? Porque existem as nuances, né? Eu tenho que qualificar a parte corretamente, eu tenho que entender aquele caso. Se eu sou a parte autora, eu tenho que ver qual é a jurisprudência que está sendo utilizada sobre aquele assunto. Às vezes é uma coisa mais regional, o tribunal do meu estado aqui entende dessa forma, coisas que às vezes a IA pode não captar. Agora, como ferramenta de pesquisa, de resumo, né, no escritório, por exemplo, a gente... De direcionamentos, de indicar, direcionar, sugerir... Exatamente. O que ela faz, a minha sugestão deve haver uma revisão humana. Você não pode entregar um trabalho... A própria Justiça, né, o Judiciário brasileiro tem há um bom tempo já se preocupado com essas questões, né, demandas repetitivas...
de demandas repetitivas, demandas de verificação, tem 10 ações aqui do mesmo tipo. Então, a tendência é que o judiciário tenda a julgar, até por uma uniformidade de decisões, por uma questão de segurança jurídica, mas até o momento que a gente tem visto, né, é a importância, a preocupação de utilizar a IA como uma ferramenta apenas. Ela não pode ser para uma atividade fim de qualquer área, né? Eu sou um arquiteto, se eu entregar tudo para a IA, né, eu não vou ter aquele projeto com o meu toque, com a minha ideia, com a minha... eu como profissional... Podemos dizer que não é um projeto com sua personalidade, com sua marca, com seu estilo, né? Perfeito. Doutor Alexandre, falando de escritório, voltando a falar de escritório, a gente, olhando assim, eu fico tentando pensar pela cabeça de um estudante de direito, um jovem advogado, quando se fala em escritório de advocacia, às vezes o estudante diz assim, o jovem advogado, poxa, mas é caro montar um escritório de advocacia, não é fácil, é muita estrutura. Mas existem escritórios, quer dizer, de acordo com o momento na carreira, dá para se montar uma estrutura mais simples. Quer dizer, isso não é um empecilho para se começar a trabalhar e a concorrer no mercado. De forma alguma. E também depende muito do que você quer. Eu digo aos meus alunos em início de carreira, olha, às vezes eles se fixam em algumas áreas, por exemplo, direito criminal, né? De fato, é um direito que eu tenho um sócio que praticamente só faz isso, né? Ele tende a você ter, como advogado, quem começa a pegar causas criminais, consegue, né, financeiramente ter resultados em curto prazo em relação a outras áreas. Mas de tanta área do direito que às vezes é inexplorada, eu me lembro, hoje já tem muito mais gente que faz, mas quando nós começamos com a LGPD, ninguém sequer sabia o que era isso. E a gente conseguiu o mercado, fizemos adequação de empresas. Então, por exemplo, hoje, direito urbanístico é um direito novo, direito agrário, né? O Piauí é muito grande, muitas áreas, direito ambiental, né? O direito digital, a própria, eu falei de proteção de dados, mas existe, por exemplo, compliance, né? Existe o direito para a inteligência artificial. Então, assim, existem tantas áreas do direito, né? Um guarda-chuva tão grande que eu acho que o profissional ele tem que pensar. E, assim, as estratégias de começo de carreira, elas são muitas. Eu posso, por exemplo, me juntar com mais 2 colegas, né? E iniciar aí um escritório, dividindo os custos desse escritório, alugando uma sala. Mas, assim, mais do que a estrutura física, que eu sei que existe e tem um custo para isso, eu acho que é a atitude do profissional. Então, primeira dica que eu sempre dou, relacionamento. Não existe advocacia sem relacionamento, seja para conquistar clientes, seja para, né, no meio do poder judiciário, se é uma advocacia mais administrativa, perante o TCE, perante, né, órgãos ambientais, enfim, o que quer que seja, eu preciso me relacionar, né? As pessoas precisam... TSE, TRE... Enfim, existe, dentro de cada área eu preciso, né, criar essa rede de relações, porque eu acho que isso é muito inerente à profissão. E, em segundo lugar, o estudo, né? Eu acho que você consegue também se destacar na profissão quando você é melhor, né, do que outros, porque você estudou, porque você se capacitou. Então, existe hoje uma gama de cursos muito grande. Por exemplo, pós-graduação, eu acho que é uma condição assim, sine qua non para você. O mestrado, aí você começa já a diferenciar o profissional. Mas alguns advogados dizem, professor, você acha que eu devo fazer uma pós? Eu disse, com certeza, não tenho dúvida que faça até mais de uma. E também não atire para todo lado, né? A área que você saiu da faculdade, qual foi a área que você mais gostou? Por exemplo, eu puxo a brasa para a minha sardinha. Direito empresarial, nem todo mundo gosta. A gente, inclusive, na UAB, fizemos a primeira pós-graduação em Direito Empresarial. Até hoje foi a única, né? Foi presencial. Isso em 2017, durou até 2020, as 2 turmas. Mas conseguimos fechar a turma e alguns advogados que hoje estão atuando na área. Eu me lembro bem de 2 advogados do Dirceu, né? Eles moravam lá e eu falei, professor, você acha que eu vou conseguir advogar para empresário no Dirceu? Eu falei, o Dirceu é uma cidade dentro de outra. Então, se for considerar como cidade, acho que é a segunda ou terceira maior do Piauí. Do Piauí, então assim, eu até acho que o empresário do Dirceu vai preferir muito mais um advogado preparado do Dirceu do que um de qualquer outra região da cidade. E assim eles montaram o escritório, conquistaram. Eu falei, o Dirceu tem um shopping, vá lá, bata na porta de cada empresário desse e ofereça os seus serviços, diga, estou aqui no meu escritório em tal lugar, bata um papo, tome um café, venda seu peixe,
né, por exemplo, se especializa na área de contratos. Todo advogado faz contrato, né? Então é uma área, a advocacia empresarial preventiva, ela é muito importante. Então, né, às vezes o advogado o empresário paga um valor mensal ali para o advogado só para evitar problemas. Então o advogado ele vai revisar um contrato, ele vai analisar uma notificação que chegou do PROCON, a própria atuação da empresa, né? A própria organização, né, a parte tributária, a parte trabalhista, ou seja, você consegue dar ao empresário essa assessoria jurídica que só o advogado pode dar, né? A parte societária, relacionamento dos sócios, questão de capital, questão financeira, tu quero tirar um financiamento, tenho que ler esse contrato com o banco, quais são as opções que eu tenho, tudo isso aí é o advogado quem faz, e a gente tem buscado levar essa mensagem, né, de que existem oportunidades que talvez a advocacia nova não esteja se apercebendo. Alexandre, você falou aí de bairro, falou do interior também. E qualquer profissão, por exemplo, a minha profissão, jornalismo, não muito tempo atrás, era quase impraticável no interior do estado. Né? Quer dizer, se não fosse uma emissora de rádio, outra opção não tinha. Hoje, com a internet, o jornalista pode trabalhar em qualquer lugar do Piauí e do Brasil, qualquer cidade, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Quer dizer, uma realidade que mudou e mudou muito rápido, né? De mercado quase nenhum para total. Mas tem, em quase todos os profissionais, na maioria absoluta, tem aquela vontade de morar na capital. Não, Teresina, porque é a capital, tem diversão, rede de saúde, tem tudo. Mas cada vez mais o interior tem apresentado boas opções? Não tenho dúvida. Para a advocacia, o Piauí... E tem mudado, o senhor como professor, tem mudado a cabeça do estudante? Quer dizer, Teresina, não, o senhor já observa alguns dizendo, não, vou me formar e vou para a minha cidade. Com certeza, eu tenho, inclusive, muitos amigos advogados do interior do estado, advogados, né, em Parnaíba, em Picos, advogados em Floriano, em São Raimundo Nonato, que eu tenho grandes amigos que advogam lá. Né, e não tenho dúvida que, por exemplo, a advocacia trabalhista, né, em todo lugar existe uma demanda por direito do trabalho, de norte a sul, né, do estado. Né, a advocacia empresarial, idem. A previdenciária, essa nem se fala. A civil, agrária, no sul do estado. Agrária, então, por exemplo, tem advogados daqui do Piauí, de Teresina, que colocaram filial em, por exemplo, Bom Jesus, Cristino Castro, toda aquela região do sul do estado ali, né? Porque a demanda, Alexandre, era melhor atender meu cliente, fazendeiros da região, pequenos, médios e grandes, pessoal que veio de fora, né? Os paulistas, os gaúchos, até os estrangeiros, né? Então, isso aí eu acho que... existem algumas eu sempre gosto de tocar nesse assunto porque me deixa muito angustiado, assim, a gente perder a oportunidade de negócio. Minha área empresarial, a gente trabalha também com recuperação judicial, que é uma coisa que depois da pandemia aumentou muito. Então, as empresas em dificuldade financeira têm essa oportunidade de usar, né, a recuperação judicial, que é uma lei, né, e que dá instrumentos para o devedor conseguir, né, sair dessa situação financeira, fazer a negociação com os credores. E eu tive com um cliente, por exemplo, em São Luís, que ele disse, olha, eu contratei um escritório de São Paulo porque eu não sabia que Teresina e São Luís tinha escritórios capacitados para me auxiliar, eu, na qualidade de empresa devedora, em entrar com o processo de recuperação judicial. Então, assim, existem N, né, situações. A área, eu gosto de conversar muito, conversava com a presidente da junta e ela dizia, Alexandre, como eu fico feliz quando o empresário de fora vem com o advogado daqui do Piauí, né? Às vezes o cara vem com um pacote não, né? Contador, advogado, contrate os profissionais da terra, porque é quem conhece a realidade, né? Que é quem conhece... E aí entra um ponto importante, doutor Alexandre, você falou, que é relacionamento. Sem dúvida. Quer dizer, não estou dizendo que não tem advogado, mas o daqui tem muito mais, conhece muito mais o terreno. Na advocacia acontece muito, por exemplo, e a gente fica muito feliz no escritório em ser procurado, né? Pessoas que têm processos de fora, processos aqui, né? Então, poxa, é melhor eu contratar um advogado do Piauí, né, que conhece os meandros, conhece o perfil de cada magistrado, né? E o funcionamento da justiça ele é muito, né, diferente, às vezes, de estado para estado. Advocacia trabalhista também, né? Temos o TRT aí do Piauí, enfim, eu acho que as oportunidades elas são muitas e eu estimulo sempre que vou, que estou em sala de aula, em evento, às vezes dando uma palestra, procuro cutucar essa turma jovem nesse sentido, porque é uma carreira, eu, por exemplo, sou muito feliz com ela e é uma carreira que eu acho que, claro, você não tem a estabilidade que um concurso
juiz, promotor, que um concurso lhe traz, porém, né, você consegue às vezes alavancar a sua vida, ela pode ser, né, altos e baixos, tem meses que você paga só ali a conta, né, do mês, mas você tem a oportunidade, né, na advocacia, em qualquer área, né, de ter esses resultados, né, financeiros também muito bons em relação a tantas profissões. Alexandre, uma última questão, que eu queria tratar com o senhor, pescando aí o que o senhor falou como professor, como advogado, militante, atuante, mas como professor também. O senhor disse, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal, mas não pode esquecer a preparação. Desde o primeiro dia de faculdade, até a conclusão do curso, pós-graduação, quer dizer, é impossível se colocar em prática outras estratégias, se a estratégia principal, na minha opinião, que é um bom preparo intelectual, ou seja, um bom advogado realmente, com conteúdo, você pode até mascarar ali, mas uma hora vai aparecer esta ou aquela deficiência, né? E se questiona muito hoje, por exemplo, apesar de livros digitais ser mais fácil, mas há um questionamento, eu observo isso, de falta de leitura. Apesar da facilidade, falta de leitura. Vamos parar aqui para ler este livro, para ler este artigo, para ler esta resenha, porque nós vivemos agora essa era do 1 minuto. 1 minuto é muito tempo. Falar de ler livro, você vai ler um bom livro em 15 dias, um mês. Vai voltar aqui para uma determinada parte que eu não entendi, para poder ligar com a outra, quer dizer, todo um trabalho. O senhor tem notado que os profissionais têm lido menos? É um problema? A pergunta ela é fantástica. É uma questão geracional, né? Eu acho que a geração de hoje, eu que sou geração, acho que é Y, quem nasceu nos anos, né, 80, a gente tem uma mentalidade. A turma dos anos 90, do ano 2000, essa mudou bastante. Então, é claro que o fluxo de informação hoje ele é muito maior, mas para algumas carreiras eu acho que a leitura ela é essencial. Eu conheço alunos, disse, professor, eu não li nenhum livro nos meus 5 anos de curso, né? Eu falei, assim fica difícil, mas nunca é tarde para você começar a ler, né? Alunos de direito e também são muitos cursos de direito, a gente também não sabe a qualidade, né, e o acompanhamento do nível desses alunos. Alunos que fazem as provas com base apenas em resumo, em slide de professor. Meu Deus, o slide do professor ele é uma referência, né? Eu preciso ler o autor daquela área do direito, eu preciso ler uma resenha, eu preciso participar de um congresso, eu preciso, né, escrever, né? O ato de ler e de escrever, ele é natural da profissão. Então, são coisas aí que a gente não pode nem cogitar não ter. E aí, é aquilo que eu havia dito, você consegue peneirar, né, você consegue destacar profissionais, o bom e o ruim, o médio, o muito bom, o muito ruim, né, nesse tipo de iniciativa. Por exemplo, português. Então, assim, um advogado que tem erro de português, eu acho que ele está na profissão errada. Ou ele para fazer um curso aí, né, e recomeçar. Também acho que sempre é tempo de recomeçar, né, porque são coisas que eu acho que não se admite para a profissão que você escolhe. E a leitura ela é básica, né? A leitura ela lhe enriquece, o livro físico, inclusive, existe o livro digital. Eu nunca me acostumei, por exemplo, com o Kindle, eu não gosto, né? Por mais que não tenha a luz... Só utilizo quando não tem a versão física. Mas eu sempre tenho em casa, tenho minha pequena biblioteca em casa e no escritório também. Por exemplo, eu fiz um mestrado agora, né, em Brasília, onde eu tenho um escritório, né, e fui à biblioteca do STJ. A do Supremo ela é menor, mas a do STJ, por exemplo, é uma grande biblioteca, e acho que pesquisador e o mestrado é uma pesquisa, né, e a minha área era uma área nova, na área de proteção de dados, né, então eu queria ver quais eram os últimos, né, as últimas obras nessa área, quem são, e foi muito bacana assim, essa volta à biblioteca, porque fazia muito tempo que eu não ia a uma, fui quando eu era estudante, e eu acho que é isso aqui que a gente tem que estimular os alunos a... Ele disse que faz tempo que foi a uma, porque tem no escritório e tem na casa dele, não é porque não vai não, vamos deixar claro aqui. Eu digo biblioteca de você realmente parar ali para pesquisar. A gente vai a muitos eventos de livro, né, compra obras de autores, dos renomados. Brasília, eu vou muito aqui no Piauí também, tem muita gente boa. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de nesse curso que eu fiz na ESAP, de empresarial, gerar um livro no final do curso, né, artigos de cada um dos alunos que fizeram o curso, artigos na área de direito empresarial, e foi muito bacana essa obra. Acho que de empresarial talvez seja a única que até hoje tem no Piauí.
Mas é isso, eu acho que o profissional que se recicla também, o direito ele é muito dinâmico, né? Então você tem que estar se reciclando, a participação em eventos, né? O Brasil, se você quiser todo dia ir para um evento jurídico, tem. Claro, tem evento ruim, tem evento que, né, é muito mais marketing do que é efetivamente conteúdo, mas tem muita coisa boa e você sabendo, né, perquirir esses caminhos, eu acho que as chances de sucesso aumentam. Alexandre, queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui e deixar o convite para o senhor voltar, não só para a gente falar da advocacia como profissão, mas falar de assuntos jurídicos, assuntos que a gente, a nossa audiência acompanha na televisão, Supremo, esses julgamentos, enfim. E aproveitar aqui para o senhor deixar o endereço, o contato do escritório, que a gente quiser dar uma passada, conhecer, conversar sobre alguns assuntos. E o senhor e a equipe estão lá. Perfeito. Nosso escritório fica na Kennedy, ali perto do Balão do São Cristóvão, o Show e Magalhães, é um escritório de esquina. E a facilidade de você nos encontrar pelas redes sociais, @o Show e Magalhães ADV, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no LinkedIn, né? Lá tem os telefones, lá tem e-mail, tem o site, então você pode nos contactar, né? Pode até mandar um direct para mim ali, que a gente tem o maior prazer de seja advogado, seja empresário que esteja nos ouvindo, tem alguma demanda, eu sou meio que relações públicas do escritório, então eu adoro, né, tomar um café, às vezes num café sai uma ideia, sai um projeto, tenho muitos projetos com advogados colegas aqui do Piauí, em várias áreas, faço parte, por exemplo, do Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, o CESA, né, estou na diretoria aqui no Piauí, já existe há 8 anos, a gente é escritório fundador, trouxemos essa palestra que eu falei, foi trazida pelo CESA e a gente por exemplo, um grupo que eu gosto muito de trocar ideias sobre a advocacia, sobre, né, o Brasil também, a gente tem esse papel aí. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre. Obrigado mais uma vez.